Pessoal, bom dia. Vocês estão me vendo? Dá um joinha aí na tela se tiver, por favor. Só temos o seu áudio, Júlio. Só o áudio? Tá. Porque eu ativei aqui, mas não tá entrando. Vou tentar outro caminho. Agora sim. Então tá bom. Pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos a este momento formativo, né, de ATPC. Eu quero, mais uma vez, desejar a todos uma boa reunião, né? Um momento novo para nós todos, nós aqui da diretoria também, né? Estamos tendo que nos adaptar, aprender a mexer com a tecnologia, enfim, estamos nos refazendo, né? Alguns professores estão com dificuldade de entrar, mas aí nós temos a equipe aqui também auxiliando para que eles consigam entrar em breve, tá? Hoje, nosso trabalho, né, de formação, nosso bate-papo, estão presentes o Fred, vai ficar um pouco conosco, que é o nosso chefinho, é o nosso diretor do núcleo, as meninas, a Susan e a Daiane, né? A Susan, ela é PCNP de Sociologia e a Daiane PCNP de Geografia, junto comigo, que represento Filosofia e História também, né, junto com a Susan. A gente vai acompanhar vocês e vamos bater um papo aí, tá? Então, como que vai funcionar a nossa formação? Nós preparamos uma pauta, ela está disponível para vocês aí na parte de arquivos, né? Mas também não precisa se preocupar em pegá-la agora, se vocês assim achar melhor, né? E nós vamos conversar um pouquinho com vocês, como nós não sabemos exatamente a quantidade de professores que participarão em cada momento da ATPC, né? Nós dividimos em 2 momentos, esse agora e depois das 9h30, essa ATPC vai ser replicada no período da tarde e à noite em algumas escolas. Então, a gente não sabe a quantidade de professor que vai estar na sala. Então, por conta disso, a gente pediu que vocês desligassem o microfone, porque senão capta o ruído externo, né? E aí a gente não consegue ter uma formação com qualidade, tá? Então, em alguns momentos, a gente vai pedir que vocês interajam, e aí a gente abre os microfones, e quem quiser pedir a palavra, né, no momento oportuno, pode ligar o microfone e falar. Mas a todo momento vocês podem se comunicar conosco pelo chat aqui ao lado, que o pessoal da equipe vai olhando e vai respondendo e vai falando conosco, tá bom? Então, a gente vai iniciar. Deixa eu só compartilhar a minha tela com vocês, para a gente dar início à nossa formação. Muito bem. Então, esse é o nosso primeiro ATPC, né, o primeiro ATPC formativo de Ciências Humanas, nesse formato que a Secretaria, a SEDUC, organizou, né, e nós estamos sendo, de certa forma, os primeiros. Nós vamos iniciar, né, porque o nosso ATPC é de terça. Então, deixa eu só ver se vocês conseguem me ouvir. Se alguém consegue me ouvir, Fred, alguma das meninas, dá um alô para mim. Tudo certo, Júlio. Todo mundo te ouve. Ótimo. Então tá, joia. Então a gente vai continuar, tá? Quais são os objetivos nossos
né, no dia de hoje, nessa formação de hoje. A ideia é a gente se apresentar um pouco a vocês, né, os PCNPs da área de humanas, também sensibilizar, né, para o ato de educar em decorrência desse momento atual que a gente está vivendo. Uma situação de pandemia, eu acredito que no Brasil, da forma como nós estamos vivendo, é um momento histórico, né? E isso tem gerado algumas interpretações, tem gerado sensações, sentimentos, tem gerado mudanças, né? Então hoje a ideia é a gente bater um papo sobre isso, falar um pouco dessas angústias que nos traz, que nós trazemos, na verdade, né, nesse momento, e com base nisso a gente vai fazer uma reflexão, e nós trouxemos um texto intitulado Os Descaminhos da Pandemia, né, os caminhos e descaminhos da pandemia. Então a gente vai fazer um estudo sobre ele, e a ideia é a gente se sensibilizar também sobre essa importância do ATPC como espaço formativo para nós, né? Como espaço que é um direito adquirido nosso, né? A luta dos professores de ter um momento de formação em exercício, né? Ou seja, recebendo para se formar, né? Então, com base nesses objetivos, a gente inicia. Também faremos uma breve exposição sobre as habilidades que foram priorizadas, né, para cada componente da área de ciências humanas, pela secretaria, para que a gente possa ter um norte de por onde começar a trabalhar, o que a gente pode, de certa forma, fazer, tá? Então, eu vou pedir que a Susan e a Daiane dê um oi para vocês verem o rosto delas. Deixa eu só descompartilhar aqui a tela. Daiane ou Susan, Oi, pessoal. Bom dia a ativa a todas sua e a câmera todos. aí. Ah lá. Vocês estão me vendo? Sim, estamos. Bom dia a todas e a todos. Sou a PCNP Susan, né, do componente de Sociologia. Bom dia, pessoal. Eu sou a Daiane, PCNP Nós estamos de te vendo, Geografia. Daiane. Estão me vendo? Agora sim. Não? Esperava Sim, estamos. encontrá-los de outra forma, né? Mas a situação atual só nos permite um encontro assim de forma remota. Espero contribuir com vocês nesses momentos de estudo. Muito bem. Sejam bem-vindas, né, as duas. A Susan já está no núcleo há um pouquinho mais de tempo. A Daiane é a nossa novata, né? Está debutando hoje no ATPC. Sejam bem-vindas, tá? Fred, você tem alguma fala? Você quer comentar alguma coisa? Quer dar as boas-vindas? Bom, pessoal, bom dia. Boas-vindas a todos. É um momento novo para todo mundo, como o Júlio diz. A gente sabe que a gente está vivendo um momento de angústia pelas pessoas que a gente ama. A gente sabe que a gente está se reinventando. Sabíamos que era natural isso acontecer, mas, mais uma vez, é um momento que teremos muitos erros. Vai errar, vão acontecer, vai ter problema na conexão. Mas isso acontecia também na sala de aula regular, né? Era o livro que não tinha para todo mundo, era a cota de xerox que não dava para todo mundo. Então, a gente sempre tem algum percalço, mas o importante é que a gente sempre consegue superá-los, tá? Então, nesse sentido, eu desejo a todos um ótimo dia de trabalho. A TPC foi pensada com carinho. Desde semana passada, os meninos estão trabalhando em cima disso. Repassamos ontem. E aí, então, assim, foi pensado em um momento bem interessante para vocês. E quem não conseguiu, vou estar trabalhando das 9h30 ao meio-dia para deixar o upload. Quem quiser pegar as informações de novo, vai estar disponível lá no DRPP na TV, que é o nosso canal no YouTube, tá? Quem ainda não curtiu e se inscreve, por favor, hein? Vamos lá. Muito bem, muito bem. Então, para a gente iniciar, a Susan preparou um vídeo para a gente ver e bater um papo sobre ele.
Bom, pessoal, antes de transmitir o vídeo, eu vou pedir que vocês atentem, porque é uma sensibilização, né? Nós vamos assistir ao vídeo a Claude Lisson, como fazer nuvens, mas antes é importante ter em mente algumas perguntas norteadoras, né? Como, por exemplo, há alguma habilidade em defasagem no início do vídeo? Essa habilidade foi desenvolvida no decorrer da história? Como? Né? Então, eu vou agora transmitir o vídeo. Vocês estão vendo? Por enquanto, não, Susan. Não. Aí, tá Agora indo. foi? Isso. Minimiza aí e dá o play. O vídeo não tem som mesmo, tá, pessoal? Ok? Agora, eu gostaria, né, nós gostaríamos aqui que algum professor pudesse se manifestar no chat para falar sobre suas impressões, sobre o vídeo, reflexão que conseguiu fazer. Quem gostaria? Um de cada vez, pessoal. Muita gente falando no chat atrapalha, tá? Quem gostaria, abre só o microfone, né? E aí pode dar sua contribuição. Bom dia, gente. É a Vivian falando. Dá para me ouvir? Bom dia, Vivian, dá para ouvir. Eu fiquei encantada porque mostra a questão de aprender com afetividade, porque a paciência, o olhar, então, assim, é o papel, é a relação que a gente tem mesmo com o aluno. E eu tenho a experiência com os grandes e os pequenininhos, que eu tenho 2 cargos, e eu me vi no olhar, no pôr a mão na criança, na paciência. Eu achei muito lindo. De verdade, fiquei encantada. Eu não conhecia esse vídeo. Sim, muito bom. Alguém mais? Bom, pessoal, é isso mesmo, né, que a Vivian
nos trouxe, né, essa reflexão. Então, aqui também é importante refletir que não há somente um modo de fazer as coisas, né, há habilidades diversas em cada estudante, né, e com oportunidades e direcionamentos adequados, né, mesmo nos erros podem surgir aí possibilidades de aprendizados, né, assim como também a troca de conhecimentos que enriquece o processo de ensino-aprendizagem. É justamente isso mesmo, Vivian. Bom, pessoal, dando prosseguimento aí à nossa ATPC, vamos voltar aos slides. Um minutinho, tá, Susan? Só um minutinho aqui que a gente... Ok. Ele travou. Vamos ver se inteira a tela ele consegue. Aí, foi. Ô, Susan, mais uma professora se manifestou no chat. Eu pedi para que ela abrisse o microfone. Não sei se ela gostaria de falar, de compartilhar conosco. Sim, sim, pode. Quem seria a professora? Professora Thais. Professora Thais quer se manifestar. Ativa o microfone, fazendo um favor. Ela não consegue ativar o microfone. Daiane, ela escreveu no chat o que ela pensava? Ela escreveu. Eu vou Lê pra ler para gente. vocês, tá? Isso. Ela diz assim, ó. Acredito que o que ficou mais forte na mensagem é a ideia de que o aprendizado deve ser uma atividade prazerosa para ambos, professores e alunos. Muito bom a reflexão também. Bom, ok, pessoal, é isso mesmo, né? Então, agora nós vamos dar aqui continuidade à TPC. Eu agradeço a participação dos que participaram desta parte da pauta, né? E vão ter outras oportunidades aqui para todos participarem. Dá para continuar aí, Júlio? Ou, não sei. Dá sim. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o ATPC como espaço formativo. A Daiane vai falar um pouco com vocês, dando uma retomada, né, na ideia do espaço mesmo da ATPC, que é o momento que a gente tem para reflexão, para discussão, para o aprendizado, né? Daiane, você consegue continuar a partir daqui? Sim. Então, tá bom. Pessoal, bom dia novamente. Eu vi que entraram alguns outros professores. Então, bom dia, professores, professoras. Nesse momento, nós faremos assim, uma breve reflexão sobre a importância dos momentos de ATPC. Todos nós já temos clareza, né, de que a ATPC é um espaço formativo, mas sempre é importante, mesmo em meio a tudo que vem acontecendo, mesmo que agora a gente precise encontrar outras estratégias do trabalho, para esses momentos de estudo e reflexão, esse momento é um direito. Né? Eu acho que o mais importante é olhar para ele como um direito. Pessoal, só vou pedir para que desliguem o microfone, está fazendo ruído. Dê uma olhadinha qual é o microfone que está ativado. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, Daiane, era o microfone do Júlio, eu desativei. Tá bom. Bom, então, olhar para a TPC como um direito conquistado, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, retroceder lá na história da instituição desse momento,
desde a década de 80, quando começaram a surgir, né, as primeiras propostas de reservar um momento dentro da escola para essa formação, até a década de 90, quando esses momentos foram sendo regulamentados. Tudo isso é fruto de muita luta, é fruto das reivindicações dos professores, dos sindicatos, enfim. Então, foi uma conquista. Nós trouxemos alguns trechos que eu vou ler junto com vocês para a gente refletir. Eles vão reforçar o porquê da existência desse momento na escola e o porquê que ele precisa ser valorizado. O primeiro ponto diz aí: a formação docente não se constitui como um momento único e institucionalizado. Se dá no âmbito social mais amplo. E por essa razão, considera-se que a formação inicial deva seguir-se o ato contínuo de aprender, ou seja, a formação continuada. Por esse trecho, ele nos faz refletir que a nossa formação ela não para lá na universidade, na graduação, na nossa licenciatura, né? Na verdade, os teóricos que estudam o campo de formação de professores, eles tratam a nossa trajetória de desenvolvimento profissional desde o momento em que somos alunos, né? Desde o momento que eu estou lá no ensino fundamental, no ensino médio, ali já começa a minha formação como professor. Depois eu passo por esse momento institucionalizado na graduação, mas a ele eu preciso ter uma sequência. Então, ter esse momento dentro da escola é o essencial. Ali no segundo ponto, diz assim, a prática docente por si só já se constitui potencialmente em loco de aprendizagem. Então, dentro da sala de aula, nós estamos num constante movimento de aprender, né? O que se pretende assegurar quando se institui de forma sistematizada a formação continuada, principalmente aquela transcorrida em serviço, é a oportunidade de reflexão do confronto das questões do âmbito do conhecimento psicológico, social, político, pedagógico e cultural com as relações intra- e interpessoais do cotidiano escolar. Então, nesses espaços, é o momento em que a gente consegue pensar na teoria, né, trazer os momentos de estudos e, ao mesmo tempo, relacionar ali com a prática cotidiana, né, que nós estamos o tempo todo em sala de aula, no convívio com o aluno, na troca entre os colegas, né, entre os professores, entre os pares. Então, o professor, na perspectiva da formação continuada, não é apenas uma fonte de informação, ou simplesmente um transmissor de certo conhecimento, mas é entendido como um profissional envolto num ambiente de trabalho dinâmico e complexo, distanciando-se da espontaneidade ou do dom para o fazer pedagógico. A ideia é aquela de que ninguém nasce educador, ou é marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador permanentemente, na prática e na reflexão da prática. Tirando aquela ideia do dom, né? Nós precisamos olhar para esses momentos como uma busca pela profissionalização, né? Ser professor é um dom, não dá para ser visto assim, né? Ser professor é estar se formando o tempo todo, né? Estar buscando novos conhecimentos. Pode passar para o próximo slide, Júlio, por favor. Para fechar, eu fiz uma leitura esse fim de semana sobre formação de professores e eu trouxe esse trecho, né, do Basso, que ele fala sobre o sentido e o significado do ser professor, né? Que tem um significado, só que a nossa prática ela só se constitui a partir do momento em que eu dou sentido a ela, em que eu próprio consigo dar um sentido a ela. Mas aí nesse trecho ele fala um pouco sobre as mudanças nas práticas pedagógicas, quando elas acontecem, como elas acontecem, né? Então vemos que na TPC é um momento privilegiado para que isso aconteça, né? Então aí diz esse trecho: as mudanças nas práticas pedagógicas ocorrem quando privilegiamos a construção de novas relações de trabalho na escola, possibilitando o enfrentamento coletivo das condições objetivas e subjetivas que
obstaculizam o aprendizado escolar. É em equipe, em momento de formação contínua, dentro da escola, que conseguimos criar novas relações entre teoria e prática, valorizando a experiência de cada professor, partindo de problemas identificados na prática cotidiana da sala de aula e possibilitando a ampliação do conhecimento através de estudo e reflexão, na busca coletiva de novos fundamentos para a prática. É isso que fazemos o tempo todo na TPC, né? É buscar coletivamente saídas, estratégias, embasados, né? Fundamentados no conhecimento aí, acumulado, né? E trazendo os aspectos da prática para então nós repensarmos juntos novas formas, novas estratégias de enfrentamento de tudo que se apresenta como obstáculo à aprendizagem. Bom, esse foi um primeiro momento só para a gente reforçar o que é a TPC. E mais do que nunca, mesmo à distância, entender que é um direito nosso, né? Então, nós temos que lutar também para que ele tenha qualidade, para que seja feito da melhor forma possível. Agora... Muito bem. Deixa eu só avançar um pouquinho no slide. Bom, pessoal, acreditamos que todos vocês tenham visto esse documento, né? Então, falamos um pouco nessa abertura sobre a importância da TPC. Esse documento, ele veio para as escolas na Semana do Replanejamento, né? Acreditamos que vocês tenham dado uma olhada, os coordenadores já tenham trabalhado com vocês. É o documento orientador desse momento de atividades não presenciais. É um documento que traz todas as diretrizes do trabalho, vem nele sobre a carga horária do professor, sobre a carga horária dos estudantes, ele traz informações sobre a avaliação, sobre o calendário, sobre o centro de mídias, enfim, é um documento para nos guiar nesse momento de transição, nesse momento das atividades remotas. Hoje, nós só trouxemos essa página para vocês darem uma olhadinha, é a página 4 do documento, no terceiro ponto, olhem aí comigo, acompanhem comigo, que diz assim, ó, o terceiro pontinho, tá no item realização das atividades escolares não presenciais, na página 4. O terceiro ponto diz assim, após a retomada das aprendizagens, será importante avançar no desenvolvimento das habilidades do bimestre. A SEDUC realizou um levantamento de quais seriam as habilidades essenciais para serem trabalhadas durante o primeiro bimestre, disponíveis nesse link. Então, acredito que vocês já tenham visto também, mas nesse link, quando a gente clica, abre uma planilha do Excel, e nessa planilha estão as habilidades que a SEDUC apontou, selecionou como as essenciais para serem trabalhadas, né? Porque vamos pensar, o período em que nós ficamos, né, sem aula, o período de recesso e tudo mais, então teve um atraso no primeiro bimestre e todas as habilidades são importantes? São, mas para esse momento é preciso selecionar, priorizar. Então, nessa tabela vem as habilidades que a SEDUC priorizou. Nós trouxemos algumas de cada componente para que vocês deem uma olhada, né? Depois, em outras ATPCs, a gente pode trabalhar melhor isso se for do interesse de vocês, mas esse é um documento que está nas mãos de vocês e vocês podem se pautar ali para produzir os roteiros para os alunos, tá? Então, clicando no link, abre uma tabela do Excel. Aqui, não vai ser isso que vocês verão. Aqui nós fizemos, para visualizar melhor, nós fizemos um recorte do próprio currículo, né, dos guias de transição. Só para vocês terem uma noção. Então, aqui foi feito um recorte do currículo paulista de História. Então, nós temos uma habilidade do 8º ano. Essa é a habilidade que está sendo priorizada
lá naquela tabela que eu estou comentando com vocês. Foi uma habilidade selecionada pela SEDUC. Pode passar, Júlio. Nós pegamos uma de história do 8º, aqui uma de história do ensino médio. Aqui, como todos sabem, nós estamos em um momento de construção do currículo do ensino médio. O currículo do fundamental está aí, né? Mas o do ensino médio está sendo construído. Então, assim como no ano passado, vinham aqueles guias de transição, agora a mesma coisa. Não é o que eu estou falando, não é uma novidade, né? Estou falando o que vocês já sabem, mas é só para contextualização. Para o ensino médio, nós estamos seguindo o currículo vigente, aquele primeiro lá do São Paulo Faz Escola. Então, aqui foi feito um recorte da habilidade de história da segunda série do ensino médio, perdão, é aquele caderno preto, né, o currículo que a gente conhece. E foi feita uma comparação aqui com o guia de transição. O guia de transição já vem utilizando os termos, os conceitos da BNCC, né? Então, aparece aqui, o conteúdo que está no currículo, aparece aqui como objeto do conhecimento no guia de transição, que é assim que vem aparecendo nos documentos a partir do BNCC. A habilidade aparece aqui como descritor, certo? Então, essa é uma habilidade da segunda série. Quando se tratar do ensino médio, é assim que a gente vai ver. Pode passar para a próxima. Júlio, por favor. Aqui eu vou fazer só um comentário da habilidade de geografia, mas eu vou passar meio rápido por conta do horário e a gente precisa se dedicar mais ao estudo do texto. Aqui, novamente, é um recorte do currículo, é uma habilidade de geografia do 6º ano. Ela foi escolhida ela foi priorizada aí, e dá até para a gente pensar na relação dela com o momento atual, né? Porque ela diz descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Então, essa é uma habilidade que dá para a gente trabalhar, montar um roteiro de atividade, até pensando em explorar com o aluno as modificações nos lugares que ele vive, né? As modificações atuais, né, forçadas por uma pandemia. Pode passar para o próximo, que eu vou fazer um comentário aqui da primeira série. No caso da primeira série, mesma coisa. Recorte do currículo, mais o guia de transição. Nessa habilidade, que agora eu não estou conseguindo ver porque tem... Dá para subir um pouquinho, né, Júlio? Não dá, né? Não dá para eu ver a habilidade certinho. Mas, enfim, ela fala sobre a linguagem cartográfica, reconhecer os elementos da cartografia, do sensoriamento remoto. Lá no blog, nós temos a pasta onde nós disponibilizamos alguns modelos de roteiros, de atividades. Uma das atividades que nós produzimos na primeira série, ela contempla essa habilidade. E também contextualizando com o momento atual. Há algumas imagens de satélite, por exemplo, que mostram a poluição, a redução da poluição diante da redução de circulação das pessoas, de veículos, redução da produção, enfim. Há muitos produtos cartográficos sobre esse momento interessantes para serem trabalhados, que também dá para serem disponibilizados, contemplando o desenvolvimento dessa habilidade. Pode passar, Ju. Aqui as de sociologia, elas já foram retiradas, apesar que está fazendo a comparação ali entre habilidades, descritores, objetos do conhecimento, conteúdos. Esse recorte ele foi feito do guia de transição. Pode passar. Filosofia, a mesma coisa, tá? Então, aqui, o nosso objetivo não é entrar em cada habilidade, discutir isso com vocês, perdão, pelo menos nesse momento, tá? Aqui é só para vocês terem uma noção que esse material está disponível, vocês entram lá no documento orientador, clica no link, ali dá para ter, vocês vão encontrar quais foram as habilidades priorizadas, indicadas pela SEDUC, e aí vocês vão fazendo as adequações à realidade de vocês, certo?
Bom, sobre as habilidades, era isso. A gente só queria, nesse momento, mostrar para vocês onde encontrar, como consultar, e ter aí esse parâmetro para a produção dos roteiros. Pode passar o slide, tá? Vocês querem fazer alguma colocação? Júlio, Susan? Não, é isso mesmo, né, que a Daiane nos trouxe, né? Então, as habilidades estão no documento orientador, vão auxiliar, né, a construção aí dos roteiros de estudo, né, orientar melhor para os planos de aula, e temos disponível isso, então, no nosso blog. Isso, eu queria também reforçar, né, os professores que não entraram, não sabem, enfim, nós todos os PCNPs de todas as áreas, né, todas as disciplinas, criamos algumas atividades e deixamos disponíveis para vocês no blog da diretoria de ensino, do núcleo pedagógico, para que vocês possam usar da forma como achar que convém, né? Geralmente está em duas extensões, está em Word, para que vocês possam manipular, mexer, tirar, adaptar, e tem também em PDF, que pode usar da forma como está lá. O importante é que vocês saibam que há alguns materiais de suporte, de apoio para vocês no blog da diretoria, tá? Do blog do núcleo. Ok? O próximo passo nosso é fazer a leitura do texto, né? O texto do Jorge França da Silva Medeiros, intitulado A Pandemia e os Seus Descaminhos. Foi publicado na revista Espaço e Economia de abril desse ano, né? Um artigo bastante recente que vai falar sobre a pandemia. E como que nós vamos fazer, nesse momento, a leitura? A ideia... Opa, um barulho da rua. A ideia é a gente fazer uma leitura compartilhada, né? Como que faremos isso? Cada parágrafo está numerado, né? E aí a gente quer ouvir um pouco vocês também. A gente vai iniciar, nós aqui do núcleo, vamos fazer a leitura de um parágrafo e terminou o parágrafo, a leitura, a gente vai comentar um pouquinho. A gente vai comentar o que entendeu desse parágrafo, tá? Então, iniciando, começa a Daiane, né? E depois a gente vai abrir para quem gostar e quiser, enfim, fazer a leitura para a gente fazer a reflexão, a discussão, tá? Esse a gente considera como um momento mais importante, um momento mais rico para nós, porque é o momento que a gente vai estudar, o momento que a gente vai aprender. Então é muito importante a participação de vocês, tá bom? Então, boa leitura a todos e espero que a gente consiga fazer um bom movimento de aprendizagem a partir da leitura deste texto. Bom, dando início, então, a essa leitura, primeiro, o porquê da escolha desse artigo. Nós percebemos que é um artigo que permite uma leitura geográfica, histórica, filosófica e sociológica, né? Então, atual, trata de tudo que nós estamos vivenciando e permite uma conversa muito interessante entre todos os componentes da área. Tá? Então, foi esse o motivo da escolha. Eu começo convidando vocês a pensarem comigo, olhando para esse título, A Pandemia e Seus Descaminhos. Ao olhar para o título, o que a gente pode esperar do texto? Eu vou abrir rapidamente, se alguém quiser se manifestar, coloca no chat, por favor, que aí a gente abre o microfone para que vocês façam um comentário. O que esperar de um texto, de um artigo com esse título? A Pandemia e Seus Descaminhos. Alguém gostaria de comentar? O que se espera de um texto? O que se espera de um texto com esse título? Um de cada vez.
Não? Bom, então vamos lá. É que alguém está com o microfone ligado, gente. Ah, pronto. Bom, quando eu olhei, vou fazer uma leitura minha, né, do meu primeiro olhar, quando eu vi esse título, daria para a gente pensar caminhos, tirando Des aí no primeiro momento, quais seriam os caminhos, o que se esperar do mundo pós-pandemia? No primeiro momento, foi isso que eu pensei ao ler o título. Mas quando a gente presta atenção ali no des, né, entre parênteses, a pandemia e seus descaminhos, a gente pensa que esse caminho, que essa continuidade, que esse mundo pós-pandemia não será algo linear, não será um caminho linear, né? Eu vejo esse descaminhos como uma ruptura. Nós estamos vivendo um momento que vem provocando rupturas e teremos, pós-pandemia, um mundo transformado, um mundo muito modificado. Essa foi a minha leitura de Daiane, a minha leitura quando vi o título. Foi isso que eu esperei dele, né? O que esperar do mundo após esse período? Quais caminhos, quais rupturas, quais transformações estão acontecendo e estão por vir? Essa foi a minha leitura do texto, do título do texto. Alguém se sente mais à vontade agora para comentar alguma coisa? Essa é a minha leitura. Vocês podem ter olhado e pensado algo diferente. Se quiser falar, só coloca ali no chat que a gente abre o microfone, tá bem? Bom, e o autor do texto? Jorge França da Silva Medeiros. Alguém já ouviu falar? Conhece algum outro texto desse autor? Também, se tiver... Alguém falou alguma coisa? Se alguém quiser falar, pode pedir fala aqui no chat, tá? Só para contextualização, para que vocês entendam quem é o Jorge França da Silva Medeiros. Segundo o currículo Lattes dele, ele é doutor em Geografia, ele é professor da rede estadual lá no Pará. Então, ele tem interesses, ele escreve, pesquisa sobre geografia urbana, sobre problemas sociais urbanos, né? Então, só para a gente entender de quem fala, né? Para olhar para o autor, quem está falando com a gente a partir desse texto, tá? Bom, vou começar o primeiro parágrafo e depois eu passo a leitura para vocês. Primeiro ponto, ele faz uma introdução aí das ideias, né? Há muito tempo tentamos desvendar os inúmeros dilemas que cercam a vida do planeta. As explicações, em sua grande maioria, têm partido de aspectos tautológicos da realidade e buscam revelar a interdependência de elementos constitutivos da vida social. Talvez a chave para se reinterpretar esse novo momento seja a ideia de interdependência. Bom, o que eu pensei, o que nós refletimos, né, com a leitura desse primeiro parágrafo? Vocês viram que ele traz algumas reflexões sobre os dilemas que cercam a nossa vida, né, e que a nossa busca constante é por tentar responder esses dilemas, tanto lá os ontológicos, buscando lá na filosofia, né, até a busca pela compreensão de fenômenos como o atual, né, o problema atual que nós estamos vivendo. Então, ele traz que talvez a chave para entender, a chave para dar a resposta, tanto para esses dilemas, quanto para os fenômenos, quanto para esse momento atual que a gente está vivendo, seja a interdependência. Aqui dá para a gente pensar a chave desse parágrafo, eu vejo que é essa palavra, que é esse termo, a interdependência.
Dá para a gente pensar nesse termo do ponto de vista da sociologia, né? Quando a gente pensa que a interdependência é algo biológico, né? Nós dependemos das outras pessoas desde o nosso nascimento. Dá para a gente pensar também, ainda desse ponto de vista sociológico, das relações afetivas, né? Nós temos uma relação de interdependência, de busca por uma reciprocidade. Dá para a gente pensar nessa interdependência, trazendo para a geografia, entre os lugares, né? Entre os diferentes pontos do planeta. Enfim, essa interdependência, que ele traz aqui como talvez seja a chave para se compreender o momento atual, faz a gente refletir sobre o que a gente está vendo, que, trazendo bem mesmo para a pandemia, o momento atual depende muito da minha relação com o outro, né? De como eu vou reagir em relação ao outro, da minha preocupação em relação ao outro, do meu cuidado em relação ao outro, porque quando eu cuido de mim, eu estou cuidando do outro, então traz essa relação de reciprocidade. Tá? Daiane, pode falar. Tem uma professora que está comentando também, né, a Denise, ela colocou se ela quiser se manifestar por áudio também, né, nesse primeiro momento. Denise, pode abrir o seu microfone, contribua, pode compartilhar com a gente. Não? Bom, então eu vou ler aqui o que ela... Oi, pode falar, Denise. Então, o que eu observei aqui nesse parágrafo é o que realmente está acontecendo, né? O fato não está isolado. O indivíduo inserido na sociedade, ele está interligado com tudo e com todos. O que acontece com um acaba afetando a outros direta ou indiretamente. Tudo tem um elo de ligação. Não tem como pensar o indivíduo isolado. Se ele está inserido na sociedade, tudo tem a ver, uma ligação. O que eu faço afeta quem está, às vezes, próximo a mim, e no caso da pandemia, está afetando pessoas longe. É um mundo globalizado mesmo, nessa questão é interligado, né? Nessa questão da pandemia, se a gente for prestar atenção nessa questão dos descaminhos, dos caminhos, né? É uma ligação mesmo, planeta, mundo globalizado, essa interligação, o que acontece com um está ligado com os outros, e é isso que a gente tem que refletir e tem que pensar nas nossas atitudes, né? Como no caso do isolamento social que está tendo, que muitos acabam ignorando, e a ação dele está afetando pessoas que ele nem conhece. Essa interligação, eu vejo assim no caso da pandemia. Sim, é isso mesmo. Então, eu não penso, o que a Denise acabou de colocar, eu não consigo pensar no indivíduo isolado. Quando eu falo em sociedade, eu já penso numa interligação, nessa interdependência entre indivíduos, entre sujeitos, né? E não é só entre os sujeitos de um mesmo lugar, como a gente está vendo agora e o que ela acabou de colocar. É uma interdependência global, né? A gente vai pensando na interligação de pessoas de lugares muito diferentes, muito distantes. É isso mesmo, Denise. Mais alguém quer comentar? A Vivian também está comentando pelo chat. Gostaria de se manifestar? Só abrir o microfone. Não, eu só complementei, porque a questão que a Denise falou é importantíssima. No momento que a gente afeta o outro, e nós não é nem não ter consciência, é achar que nós somos uma ilha, porque eu posso sair, eu posso fazer, eu vou ficar doente. Não. No caso, quando ele diz da interdependência, ela vai além. Eu afeto a vida do outro. Eu posso ser uma portadora de uma virose, mesmo que seja outra virose, outra bactéria. Eu vou afetar o outro. Então, eu tenho que
consciência da minha interdependência. Eu acho que vem bem ao encontro do que a Denise está falando. Porque do momento, a questão aqui que o Jorge fala é exatamente os elementos do nosso cotidiano, eles são afetados, e a gente muitas vezes não tem consciência disso. A gente vai embora, a gente vai vivendo e sem consciência do quanto nós nos afetamos, do quanto nós nos contaminamos, seja de forma positiva ou negativa. Meu maior sofrimento hoje é não poder dar um abraço. Gente, desculpa, eu tenho um costume de colocar no micro, trazer para o micro e não para o macro, tá? Então, se vocês quiserem dar uma ampliada, sem problema. E eu acho que era essa a minha contribuição, tá bom? Obrigada. Muito válida a sua contribuição, e não tem como, a gente traz mesmo para o micro, né, num primeiro momento, para a partir de então pensar no macro. Eu acho que essa é a ideia mesmo. Vivian, né? Obrigada, Vivian, pela contribuição. Mais alguém que fazer algum comentário? Dá pra... Você desligou o computador? Não. O computador desligou? Obrigada. Vamos passar para o segundo parágrafo, então. Eu gostaria de convidar um de vocês para fazer a leitura e depois a gente vai fazendo os comentários, as considerações sobre o parágrafo. Alguém poderia ler o segundo parágrafo para a gente? Eu posso ler. Por favor. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, só não estou vendo quem é. A Betânia. Oi, Betânia. Pode fazer a leitura, então. As últimas semanas têm nos mostrado quantos elementos da vida social passaram a ser redesenhados em diferentes escalas. Assim como em outros momentos da história, grandes transformações começou a bater à porta de milhões de pessoas, espalhadas pelos diferentes continentes e regiões do planeta. E para tentar explicá-las e compreendê-las, Peraí, eu não estou conseguindo ler porque está na frente. Ainda de forma aparente, precisamos lançar mão de duas outras noções, o tempo e o espaço. Bom, eu acho que nesse parágrafo mostra, assim, que essa questão temporal, né, ela passa por nós de uma forma, assim, que a gente não consegue distinguir esses tempos e esses espaços. Eu acredito que para nós, dentro desse momento que a gente está vivendo, pelo menos para mim, vou fazer uma fala bem como a Vivian disse, nessa questão do micro, para mim está sendo muito complicado, né? A gente nunca imaginava estar numa situação como essa, passando por essas condições, nessas condições, né, de trabalho também, e isso para mim é muito complicado, eu entender essa questão do tempo e do espaço, e eu acredito que para todos nós deve estar sendo muito complicado, porque estar no espaço de casa trabalhando não é a mesma coisa da gente estar no espaço da escola, né? E os tempos são diferentes. Ontem mesmo a gente estava conversando no nosso alinhamento essa questão do tempo, né? Para nós, professores que nos colocamos e estamos nos organizando para fazer as horas de trabalho que nós faremos na escola dentro de casa, e os tempos dos nossos alunos, que não estão sendo compatíveis, né? E isso está se fundindo, e a gente está ficando cada vez mais desgastado, né? Cada vez mais... A gente não está conseguindo lidar muito bem com isso, né? E eu penso que isso tem uma relação muito intrínseca, porque ele está falando nesse parágrafo. É um momento, assim, da gente estar cada vez mais sozinhos, embora a gente está lidando com muita gente, porque hoje a gente não lida só com o aluno, a gente está lidando com os pais também, né? Muitas escolas optaram por fazer grupo de pais para comunicar diretamente, ver se a gente está conseguindo atingir os nossos alunos, e essa dimensão do tempo e do espaço, ela ficou muito mais ampla, porém hoje ela está num espaço muito menor, que é dentro, às vezes, igual estou aqui dentro do escritório, né? E isso, para mim, em particular, está sendo muito complicado. E eu acredito que para
todo mundo deve estar sendo muito difícil, porque quando a gente trabalha fora o dia todo, nós temos uma visão de mundo e de espaço, e temos uma noção de tempo bem diferente do que a gente está percebendo e vivenciando hoje. Bom, é isso mesmo, Betânia. E o que você falou, você pensou no micro, é o que fica mais claro para a gente, né? E ali logo no começo do texto ele fala, ó, os elementos da vida social passaram a ser redesenhados em diferentes escalas. Então eu posso pensar, primeiro, o que eu visualizo com mais facilidade é o micro. O espaço da minha casa, que hoje é o espaço de trabalho, é o meu espaço de lazer, né? Então, tudo misturado ali, e eu tendo que lidar com o tempo, né? Que se tornou outro, que ganhou um novo significado, né? E aqui no texto ele fala também da questão de outros momentos da história, que grandes transformações bateram a porta de milhões de pessoas. Vocês pensaram em algum momento? Vocês conseguem fazer alguma relação com algum momento que promoveu uma grande mudança, uma grande transformação como a que nós estamos vivendo? Ou que tem algum aspecto que seja comparável? Eu gostaria de falar, se possível. Pode falar. Ontem eu assisti um vídeo no Facebook falando sobre o vírus, falando sobre a história, né, as origens de vários vírus que já tinham afetado o nosso planeta. Falou da gripe espanhola. Interessante que quando falou da peste negra, a peste negra tinha surgido também na China e afetado os principais pontos comerciais do mundo, né? Veneza, foi ali que surgiu a quarentena. As pessoas, foi a partir daí que surgiu a quarentena. Mesmo que a quarentena lá neles não foi viável, porque as pessoas que ficavam em quarentena, a porcentagem de sobreviver era 99%. A chance de sobreviver para escapar do vírus. Hoje, nós, com essa quarentena, até eu fico pensando, meu Deus, os prós e os contras, né? Tem uns prós, se isolar para não se afetar, tem que... Mas eu percebo uma coisa, que a população, principalmente a nossa brasileira, eu percebi atenção uma coisa, que é diferente da população europeia. Não sei, a cultura, a forma de, né, aprendizado, porque dá a impressão que isso influencia, porque quando falou ficar em casa, não sair, cada um ficou na sua localidade, né? Usando o álcool gel, as luvas, tudo necessário para não infectar ninguém. Mas no Brasil parece que a população, não só, para mim, a culpa não é só da população, é falta de uma ajuda mais dos órgãos, né, governamentais, tanto federais, estaduais, né? Porque nem todo mundo consegue ficar em casa, né, e ainda ter o seu salário para pagar as contas, né? Isso tudo influencia. Muitas vezes o cara precisa do trabalho, ele é obrigado ainda a sair de casa nesse período, né, de pandemia. É isso que eu tenho aí de ofertar aí do meu entendimento aí. Muito bom, André. É isso mesmo, né? O André fez uma relação com outros momentos aí de pandemia e uma comparação também com a forma como povos de outras nações estão lidando com a situação atual, né? Mais algum momento que vocês consigam se lembrar, consigam fazer uma relação, pensando nessa questão do espaço, né? Que a casa se torna não só o lugar de moradia, mas de trabalho. Algum outro momento que houve uma mudança radical entre o espaço, no espaço onde a gente está, onde a gente vive? Eu posso comentar? Pode. Sou professora Wanda, eu tenho maior número de aulas de Libras. Olhando assim, tem muitos pontos negativos que a gente está acuado, sem saber realmente, sim, agora que estamos pegando o norte, começando a entrar nos eixos. Mas o que eu consegui também ver os lados positivos desse afastamento social. Antes, eu não tinha contato com as famílias do aluno. E hoje, por conta de estar afastado, eu preciso assim, entrar em contato com a família. Elas têm me apoiado, a gente conversa. Eles sabem assim, a gente conversa online, para saber a dificuldade com o aluno, porque eles são surdos, saber as dificuldades. Então, eu achei assim, que também o ponto positivo é que eu achei que trouxe a família para junto do professor, que eles estão perdidos, nós estamos perdidos, então nos ajuntamos e estamos conseguindo.
É isso, Wanda. Nós temos também uma nova forma de aproximação, né? Entre todos nós, né? Porque todos estamos com essa sensação, né? De o que fazer, o que está por vir, como agir, como contribuir com o professor nesse momento, como contribuir com o aluno, como ajudar a família, né? Então, acredito que todos nós vivemos essas mesmas angústias. Só para a gente passar para o próximo, então, para o próximo parágrafo, agradeço a contribuição de todos vocês, foi muito bom. Nós pensamos também, na hora que fizemos a discussão desse texto, no momento em que aconteceu a Revolução Industrial, no período anterior à Revolução Industrial, né? Porque houve as manufaturas onde tudo acontecia no mesmo espaço, né? Na casa, uma divisão rudimentar ali do trabalho dentro daquele espaço onde também era a moradia, né? E aí veio a Revolução Industrial, onde o tempo passou a ser marcado de uma forma diferente, a hora deixa de ser a minha, passa a ser a hora de um relógio de uma fábrica, de um ponto de uma fábrica, né? Eu estou vendo aqui que tem o Miguel pedindo para falar. Eu vou abrir, Oi. então. Pode falar, Miguel. Bom dia, Miguel Fernando Costa. Está ouvindo bem? Sim. Então, eu fico me perguntando, né? Que eu estou trabalhando com a sexta série, sexto ano, sétimo e nono, F1. O final do F2. Eu fico me perguntando como esse pessoal, o nosso cliente mais direto, nosso aluno mais direto, tem se comportado dentro dessas situações. Primeiro, da nova noção de tempo e da nova noção de espaço. E essas duas questões incidem realmente com muita força, porque eles estão saindo de uma expansão político-econômica, social, provocada pela expansão da capacidade de comunicação. Hoje as pessoas podem se comunicar através dos intercontinentes. E uma coisa que marca muito e dá um trabalho danado para o professor de sexta série é a movimentação do aluno. Então, quando essas noções afetam também a capacidade de expressão da liberdade física, porque é difícil para um menino do sexto ano ficar quieto na sua carteira, e talvez nem seja necessário que fique tanto, nós percebemos aí a força do significado, a inserção do significado de contenção que o isolamento social está impondo sobre eles. Psicologicamente, é uma pressão muito forte, muito grande. Como, então, a gente vai trabalhar essa relação do ensino, essa relação da transferência de conteúdo, essa relação da partilha de conteúdo, mas com noções diferentes? E no nosso caso, no meu caso, um professor já mais velho, a gente tem uma capacidade de acomodação naturalmente diferenciada, enquanto que o aluno tem uma incapacidade de acomodação mais complicada. O isolamento social ele vem incidir diretamente sobre essas noções, né? Noção de tempo, noção de espaço. As nossas salas de aulas já são pequenas, apertadas, né? Terrivelmente apertadas. Este evento da pandemia está incidindo justamente sobre essas duas questões. Então, a psicologia se faz uma ferramenta importante justamente nesse momento. É uma experiência maravilhosa que nós estamos vivenciando, né? Se nós, enquanto adultos, somos mais calmos, mais preparados, mais vivenciados, ainda que soframos bastante, para o aluno da sexta série, ainda mesmo do médio, primeiro, segundo, terceiro ano, a gente percebe que, no geral, essa geração está sofrendo um impacto terrível. E isso está alterando tanto a estrutura psicológica do aluno como a estrutura físico-ambiental dele. Eu acho que é um grande momento da gente aprimorar as nossas visões de ensino, de comportamento. A palavra comportamento, depois da pandemia, vai tomar um novo significado, partindo aí das observações que nos faz o autor. Obrigado.
Muito bom, Miguel. É isso mesmo. Miguel já trouxe, já levou para a sala de aula, né? Pensando na relação com o aluno. Muito bom. Gente, estou preocupada com o horário. Vou seguir mais um parágrafo. Dá tempo, pessoal? Júlio, Susan. Dá tempo sim, Dani. Eu até queria dizer, eu não falei no início, né? Vou falar aqui nesse momento que assim, a gente preparou um texto, ele não é um texto muito extenso, ele tem 20 parágrafos, mas a nossa preocupação não é esgotar o texto, né? Não é esgotar a reflexão do texto no dia de hoje. A ideia é a gente ir conversando sobre o texto e, se não der tempo de finalizarmos hoje, finalizaremos na próxima semana ou, enfim, a ideia é a gente estudar mesmo e discutir, que eu acho que isso, assim, está sendo está sendo de grande valia essa reflexão que nós estamos fazendo. Que de outra forma, em outros momentos, em outros tempos, nós não tínhamos essa possibilidade, né? As ATPCs aconteciam dentro de cada unidade escolar e pouquíssimas vezes a gente tinha esse contato, né, um com o outro. Então, assim, vamos caminhando conforme o ritmo. O que seria legal é, de repente, assim, 2 ou 3 pessoas se manifestarem por parágrafo, que acho que aí a gente consegue dar uma fluidez maior também para a gente não parar de tudo na leitura e na reflexão. Ok? Daiane? Ok, Júlio. Tá, então... São 9h18, eu acho que mais um parágrafo, porque a gente precisa liberar a sala para a próxima reunião, né? Então, vou convidar mais um professor para ler o terceiro parágrafo. Quem gostaria de ler o texto, por favor? Posso ler? Pode. A identificação da doença respiratória aguda causada pelo coronavírus Covid-19, ainda no dia 1º de dezembro de 2019, na província de Hubei, na República Popular da China, inaugurou um novo momento das relações de interdependência entre pessoas, lugares, empresas e estados nacionais. Desde então, e, sobretudo, após a OMC, Organização Mundial da Saúde, decretar no dia 11 de março de 2020 a situação de pandemia, ou seja, quando o alastramento do vírus se tornou global, o tempo e o espaço não são mais os mesmos. Comenta um pouco sobre o que você leu, Nádia. Meu Deus, vocês querem me deixar mais nervosa? Bom, o que eu acabei de ler é que, desde o momento que foi decretado, né, a pandemia, que se falou a primeira vez dessa epidemia, que na época, lá em dezembro, ainda era uma epidemia e agora pandemia, né? A relação global do tempo e espaço não são mais os mesmos, e não são mesmo, né? Mudou tudo, gente. É muito complicado. Eu estava ouvindo os comentários de vocês agora e fica muito confuso na nossa cabeça, ainda está muito confuso essa relação de tempo e espaço. Mudou, a nossa vida mudou completamente, e nós não sabemos como será após tudo isso, né? Lá no começo, no primeiro parágrafo, não, na introdução lá, quando a PCNP perguntou aí sobre o que nós imaginávamos em relação ao nome do texto, né? São essas mudanças que nós não sabemos o que vai acontecer, né? Como será a nossa vida daqui por diante? A economia transformada, a relação entre pessoas, então muda-se tudo. É isso que eu entendo. Tá bom? Tá ótimo, Arrasou, Nádia.
Obrigada. É isso mesmo. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma consideração sobre esse parágrafo? Sérgio? Sérgio, abre seu microfone, por favor. Ele não quer comentar. Susan, você pode ler o que ele... Posso? Bom, então vou ler aqui no comentário do professor, né, pelo chat. Ele colocou assim que há um atrelamento do espaço privado e público nas nossas relações sociais, trabalho, família, amigos, compras e entretenimento. Ou seja, o que antes era realizado de forma mais privada, em redes sociais, dentro das casas, com a quarentena estamos vivendo uma junção dos nossos tempos e espaços privados com o público social. O tempo e o espaço não são mais os mesmos, estão mediados pela tecnologia digital. Obrigada pela contribuição, professor Sérgio. É isso mesmo, Sérgio. Ô, Júlio, volta o slide, né? Por favor. E aqui o texto volta a falar das relações de interdependência e da inauguração de uma nova fase dessas relações, né? A gente vai repensar a interdependência entre as pessoas, entre os lugares, entre as empresas, entre os estados. Nós estamos vendo isso na dependência que nós temos de EPIs, de equipamentos produzidos em outros países. Enfim, eu acho que ainda tem muita coisa para a gente discutir do texto. A gente vai encerrar por aqui, nesse momento, a discussão, por conta do horário, né? E que 9h30 a gente recomeça com outra turma. E a gente volta na próxima semana com o texto para continuar a discussão. Tudo bem? Muito bom, Daiane. Deixa eu só colocar aqui, a gente preparou para vocês um formulário para que a gente possa interagir um pouco mais, né? Você quer falar um pouquinho, Daiane? Pode falar, Júlio. Isso, então, a gente vai deixar hoje aqui, né, o formulário. A gente preparou um formulário para que vocês pudessem dar as suas sugestões a respeito dos temas que vocês gostariam de ver a gente trazendo, né, aqui para a gente bater um papo, para a gente se formar, né? A ATPC, ela fica muito melhor quando a gente consegue fazer um trabalho coletivo de fato, né? Não seja unilateral, não seja só trazido pela diretoria de ensino. Então, a gente está abrindo esse espaço. Você pode utilizar aí o endereço do formulário, que está aqui embaixo no slide, ou acessar pelo QR Code. Deixa eu só ampliar aqui a tela, que acho que é mais fácil para visualizar, né? E a gente trouxe nesse formulário, a gente quer, na verdade, fazer um levantamento dos temas que vocês acham pertinentes para a gente discutir em ATPC. Nós ainda não sabemos como vamos fazer em relação à área, se esses ATPCs acontecerão por área ou se a gente vai dividir por disciplinas, né? Ainda não é possível verificar isso porque é tudo muito novo, né? Mas alguns temas são passíveis de reflexão e discussão dos quatro componentes. Então, a gente queria ouvir um pouquinho vocês, tá? Então, por gentileza, nós vamos deixar esses minutinhos para você. Acessa lá, não tem muitas perguntas, tá? Só acho que 4 perguntas, e você pode deixar a sua sugestão para as próximas ATPCs. Na semana que vem, também deixaremos o formulário para aqueles que não conseguiram ou, de repente, teve alguma ideia no meio da semana,
Fala, acho que esse tema é legal trazer, e aí a gente vai tentar, de alguma forma, fazer um estudo, uma reflexão de acordo com as demandas que vêm da realidade da escola, né? Acho que é isso, né, Daiane? Daiane, Susan? É isso, Júlio. Exatamente. Então, muito Júlio, bem. Diga, Fred. Interrompe o compartilhamento de tela só para falar sobre duas questões que acabam aparecendo. Questões organizacionais. Nós sabemos da questão das aulas combinarem com as ATPCs. São Paulo já foi informado, nós tivemos uma reunião ontem, os diretores de núcleo, diretamente com a EFAP, e a gente estão vendo conciliar certas modificações no horário para que isso não aconteça. Mas enquanto isso não acontece, a prioridade vai ser a TPC. Eu sei que realmente é uma pena, a gente quer acompanhar esse trabalho, mas mais do que nunca é importante as nossas sequências didáticas com os nossos alunos, né? Esse momentinho dessa parte, infelizmente, acabamos perdendo, né? Mas aí a gente compensa em outros momentos, tá? Estão informando que o formulário está bloqueado. A gente já vai resolver, tá? Não precisa se preocupar em copiar, se ele der bloqueado. À tarde, a VC vai estar disponível no canal DRPP na TV do YouTube, então vocês podem acessar lá para pegar o QR Code de novo. E eu enviei ontem no fim da tarde para as escolas o e-mail, e nesse e-mail tá lá o link para o formulário, então os senhores podem fazer aí a responder. Vocês têm até, Júlia, até sexta-feira? Até quinta? Oi, aqui. Até sexta-feira. Até sexta-feira. A gente pede sexta-feira pela manhã, porque daí os meninos vão sentar, vão se organizar e ver. Se vocês quiserem, por exemplo, que nós utilizemos outra ferramenta, por exemplo, tenta o Meet, né? Pode sugerir lá também, né? A gente pode variando as tecnologias. E aí, para os senhores e para os professores, colegas de vocês que não conseguiram interagir com a gente ou entrar, tomem cuidado na próxima reunião, e já avisa os colegas, aí os coordenadores também que estão presentes, que tem que usar o @professor. O e-mail logado, que tem que estar logado em algum e-mail no navegador, tem que ser o @professor, tá? O da Microsoft, porque nós temos 2, senão ele dá fora da organização, tá? E aí a gente vai tentando minimizar isso. Quem não conseguiu, vai estar disponível, não tem problema, o acesso sempre vai estar aí, tá bom? E aí os PCs que me pediram e me perguntaram, Fred, a gente vai continuar na TPC para esperar a próxima turma? Sim, podem esperar aí mesmo na próxima turma, tá bom? Muito obrigado, acho que é isso. Júlio, você vai dar tchau pro pessoal? Sim, Fred, eu quero agradecer a participação de todos, né? Quero agradecer a disposição e a disponibilidade, né? Que eu acho que são duas coisas sem as quais a gente não consegue fazer nada, né? Não adianta ter o tempo para fazer se eu não estou disposto a fazer. E a gente sabe o quanto tem sido difícil e custoso, né? Este momento de confusão, de mudanças, né? Para nós, mas a gente também reconhece o empenho de vocês, reconhece o trabalho de vocês, né? Não é exagero dizer que vocês, professores, estão segurando as pontas da educação no nosso estado nesse momento. Então, assim, também quero reconhecer, acredito que em nome do núcleo pedagógico, Fred me dá licença, para agradecer a todos vocês pelo trabalho que tem sido feito, tá? Espero que a gente consiga caminhar juntos aí, mas a partir dos próximos encontros, nos estudos, de forma mais ativa, né, também, tentando conciliar e trazer o máximo de pessoas possíveis para a gente poder fazer essa reflexão, tá? Agradeço a todos e desejo uma boa semana de trabalho, uma boa semana de estudo também. É isso, Fred. Arrasou, pessoal. Agora eu vou pedir, por favor, para aqueles da primeira turma, passem o mouse aí pela tela do computador, apertem no telefoninho vermelho para desligar a chamada, tá? Para interromper essa chamada, porque o pessoal da segunda turma está entrando. Então, a gente precisa esvaziar a sala para que a próxima turma possa entrar. Eu vou encerrar a gravação aqui, e aí a gente vai
Desculpa, Suza. A Suza tá falando que eu respondo primeiro que ela. Desculpa, Suza. Nós vamos, então, começar com a próxima turma. Eu vou encerrar a gravação e vou começar a preparar ela para ficar disponível à tarde. Professor Gleison, nós veremos para deixar, sim, no blog do Núcleo o formulário.